Olá, está começando Calvinamente, mais um episódio e hoje um episódio especial. Na verdade, todos os episódios são especiais, mas hoje com, assim, algo diferente, são cara. Especiais Hoje mesmo? foi muito gente. diferente, assim. A expectativa nossa João, a gente fica até nervoso aqui, porque recebendo pessoas assim tão ilustres no nosso podcast, a gente fica muito, assim, muito feliz. Vamos chegar ainda. Cadê? Eu gosto disso, a humildade desses dois aqui, de todo mundo que a gente estava até agora ali no restaurante, não é normal, mas continua aí já. Não, e assim, Depois também eu passo o Pix pra ele. A gente fica grato com relação, assim, no meio da agenda, da correria, estando aqui na nossa cidade, tirar um tempinho para poder participar com a gente agradece muito, antes de mais nada, né? Mas a gente agradece você que está acompanhando e você é convidado, então, a participar desse podcast, né? Acompanhar ele por inteiro. E antes da gente continuar aqui, eu passo para o Eduardo. Roberto Conceição. Gente, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui. E hoje, como o reverendo Robson disse, né? Para nós é especial, né? Porque a gente tem acompanhado um pouco da trajetória deles aí. É uma honra estar junto aqui, de irmãos, falando um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre inspiração, sobre ministério. E creio que hoje vai ser um dia abençoado para todos nós. Muito joia. E aí, Felipe, você que já esteve ali acompanhando o pessoal? Rapaz, eu tive a honra dele dirigir meu carro. Ele já falou assim, posso dirigir? Eu falei, não, eu pensei que era zoeira. Ele falou, você vai mesmo? Ele falou, vou. Baita S10 lá, rapaz. Eu, hein? Já dei aqui a chave, falei, vai que vai, e veio até aqui, rapaz. Ele não manja só bati mesmo, duas vezes só. Não, mentira, gente. Ele vai bem demais, sabe pilotar. E toda vez que você chega numa cidade assim, você vê o carro, você fala, posso dirigir? Não? Como é que é isso? É que tem carros que eu fico com vontade de dirigir, tá, pra conhecer, né? Então é isso aí, as próximas igrejas aí que chamar os irmãos, venha com um carro bem legal aí que ele gosta. E se virar isso aí, se começar a virar esse negócio, ó, só vai lá, ele vai ter que dirigir o carro do melhor carro da igreja. Nada disso, não, que é isso, eu já dirigi até Fusquinha. Então eu não vou nem dar um Eu então. tenho uma coisa com o carro dos outros. Eu acho legal dirigir o carro dos outros. Legal, a gente, nosso assunto E não é uma questão do carro ser um carro de luxo. Eu acho da hora o carro diferente. Dirigibilidade, exatamente. Né, de cada carro. Achei uma Brasília esses dias. Que legal. E aí não era um senhorzinho, normalmente na Brasília, né, tem um senhorzinho, era um moleque da minha idade, assim. Que cor que era? Não era amarelo? Era uma Brasília azul. Azul é Ainda bem que não era amarela, né? Quebrar um Tem um pouquinho Fusca esse azul. negócio, Fazia né? muitos anos que eu não via Cara, Brasília. você tem noção que eu tenho um Fusca azul, onde que eu ando com ele na hora é porrada. E passa perto de escola meio-dia, então. Nossa, é porrada pra todo lado. Mas, ó, o nosso assunto principal aqui no podcast, a gente começou com isso. Ainda bem que a gente já veio pra isso que a gente falou agora de carro, é moto. Pro lado Na automobilístico. verdade, a gente fala de moto aqui. Tá bom. A teologia e as coisas que acontecem nas igrejas é secundário. É nada. Viu? Tá bom. É nada. O Eduardo fica com medo. Eduardo, não pode nem brincar. Não, brincadeira. Você anda A de gente moto? já tinha passado esse negócio de moto, não? Vamos voltar sendo de moto. Cara, eu andei algumas vezes. É que eu sou filho de ortopedista, né? Ah, Filho você é interditado, bem dizer, né? Já os caras já Desde não- o começo foi tirar minha carta, velho, só B. Não vai ter AB, coisa nenhuma. Só no E é isso. Não tirei carta de moto, mas já experimentei. Meu cunhado, meu sogro gostam de moto, mas... Entendi. A gente tem um irmão na igreja lá, presbítero inclusive, que o pai dele não deixa ele andar de moto. Ele já deve basicamente. ter uns 50 e pouco, Marcos, né? sim, tem mais. E o pai tem uns 80 E até pouquinho. hoje, acho que a Até frustração hoje. dele não É, pode andar de não moto. pode Meu andar pai, de moto. meu pai deixa. Não que ele tem que deixar, enfim, mas ele deixa, mas ele me conta todos os riscos. Ele me mostra fotos de motiva cirurgias, uma motivação de coisas que interna. já aconteceram. Isso é o deixar dele, né? Já vi, enfim. Isso é educação, difícil. né? É melhor do que proibir. Isso é doutrinação. Exatamente. E Ô, você Jô. anda de moto, não? É só triciclo mesmo. A terceira. Não anda. Duas rodas. Não, já chega. Já. Pode Entendi. ser. Só se Não. for 3 que eu patins. Assim. Entendi. Brincadeira, gente. O assunto não é moto, não. Mas a gente sempre fala isso aí. Só pra Pronto. né, descontrair. Mas a gente já começou descontraído. A gente já veio de uma levada. Você veio como motorista, então, né? E a gente tem umas pessoas aqui no nosso estúdio. Você É uma viu que maneira tá de uma... quebrar o gelo, né? É. Legal. Você viu que tá lotado isso aqui, né? Tem uma galera, tem um monte de... Os eu vou fazer adolescentes- com vocês também. É. Os adolescentes aqui tomaram conta do estúdio, muito legal Coisa isso aí. boa. São momentos únicos pra nossa igreja, então muito Alegria, obrigado. gente. Ô, louco. Né, vocês estarem aqui pra nós é muito importante e muito legal esse momento, né? Uma celebração, né? Aniversário da nossa igreja. Então, alegria dupla, né? Alegria pela igreja que está sendo aí abençoada com a vida de vocês, com o ministério de vocês. E a gente aqui nessa manhã que é à tarde, a gente está gravando à tarde, mas né, para todo entendimento aí é de manhã.
Então a gente agradece muito, mas algo que assim, a gente até conversando um pouquinho, que normalmente chama a atenção, é saber um pouquinho como é que é a história de vocês, de vida, de igreja, vocês são ali já da presbiteriana, como é que começa a caminhada cristã de vocês? Eu costumo dizer que a Purpose, ela sempre existiu, né? Eu, Grace, Thales, Thiago, Renan, a Thaís, minha esposa, a gente sempre esteve envolvido com música desde muito pequeno. Então, o ministério de servir as pessoas com música, né, dentro da igreja e através da música cristã, da Bíblia cantada, sempre existiu no nosso coração. Em 2015, isso se tornou Purpose, né? A gente já servia com os ministérios de jovens da nossa igreja. E nesse meio tempo, né, a gente começou a trazer algumas canções originais, a igreja começou a cantar músicas originais, né, nossas, e essas composições o pessoal começou a curtir, cantar bastante, começou a fazer sentido, e outras igrejas começaram a perguntar, mas que música é essa, tal, e nós fomos gravar essas canções, né, em 2015, e aí nos tornamos aí Purpose. E tem uma parte da história que passa por Rio Preto, né, que a gente conversou. Até a gente encontrou em Presidente Prudente, Pronto. né, eu fui confirmar com você se foi isso mesmo, Foi. né? Vocês vieram para São José do Rio Preto nesse ano de 2015, participar de um evento? Isso, em 2015 a gente já estava com essas músicas autorais rodando, né? A gente tinha alguns eventos anuais que a gente juntava igrejas da região inteira, né? E esses A região eventos de Campinas ali. de Limeira, Americana, Araras, Campinas, vinha até a gente de São Paulo. E a gente, nesses eventos, a gente trazia sempre várias canções autorais. Então, durante o ano, conforme aquilo que a gente estava estudando, a gente construía canções num tema e o tema era amarrado nesses eventos. A gente teve isso no ano de 2013, 14, 15 e 16, com Tesouro também. Uhum. E aí, em 2015, como a gente ficou sabendo desse evento que ia ter aqui em Rio Preto, que Inclusive, às vezes eu acho que ele foi um surto coletivo, uma coisa assim que foi um surto meu, assim, não, existiu mesmo, né, ele aconteceu, porque ninguém lembra, o pessoal daqui não lembra desse evento, chamava Super Live Gospel Festival, Friends, Mecha, isso, McNuggets, isso, Taylor Swift, Duplo cheddar. Cheddar McMelt, exato. E aí veio todo mundo, a gente tava falando, né, todos os artistas gospel bombados do momento estavam nesse evento. E eles trouxeram 2 bandas internacionais, que era o Rent Collective, que a gente queria muito ver, e o Jesus Culture. E aí foi nesse show do Jesus Culture, que foi, assim, maravilhoso, foi uma ministração de louvor muito legal, assim, muito bacana de ver. Inclusive a postura deles, assim, nos inspirou muito, até hoje nos inspira. Existiu ali um apelo, né? A gente é presbiteriano, a gente fica mais, né? Restrito um pouquinho. Exato, e eu lembro da pessoa ser muito específica, assim, ó, o Espírito tá me falando aqui, aquele jeito, né? Que temos compositores aqui, temos pessoas que compõem música e aí mandou, levanta a mão aí quem compõe. Algumas pessoas levantaram a mão e eu lembro da Grace e da Thaís junto comigo, assim, escuta, pode levantar a mão aí. Não é comigo, não. Quase que elas levantaram sua mão. Exato, praticamente. E aí eu lembro de ser muito confrontado com essa palavra, assim, eu tomei isso muito pro meu coração, tenho certeza que o Espírito Santo usou essa pessoa para falar, talvez com outras pessoas, mas nesse dia especificamente para Purpose começar, né? Ele falou compositores que guardam suas composições na gaveta. Isso me constrangeu muito, porque eu tinha muita coisa, Deus me dava muito e me dá, né, essa habilidade de compor, e eu tava guardando isso. Você já compunha desde novinho mesmo? Desde pequeno, cara, comecei muito novinho. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Novinho. Novo, né, velho? Então, eu acho que eu tinha uns quase. 11, 12. E Júlio, vocês são nascidos e criados na igreja? Sim, graças a Deus. Ali, na Central de Limeira. Isso. Cara, eu tive lá, conheci a igreja de vocês, é um templo maravilhoso, né? Você teve lá, mano? Tive lá, teve uma conferência esse ano passado. É linda a igreja, né? É linda a igreja, preparada. Conheci um cara, eu não sei como é que é, a gente vai até perguntar da formação da banda tá bom. Da Purpose, mas conheci um cara que fica lá na transmissão, que ele me mostrou o podcast lá embaixo, me mostrou um monte de coisa. É o André. É o primo da Grace. Ele tocava com vocês? Tem alguma coisa assim? O André nos gravou. Ele foi o nosso produtor do primeiro disco da Purpose, o Puro e Simples. Que foi 2015 para 16. Ele toca bateria. Ele é baterista, ele é um grande guitarrista, ele é um grande músico, o André. Né? E ele é formado em produção musical, enfim, ele trabalha com isso na igreja há muitos anos já. E ele nos gravou. Esse cara, quero até mandar um abraço pra ele, depois vocês mandam pra ele esse vídeo, né, o podcast. André, muito obrigado, cara, o tempo que você teve com a gente ali nos auxiliando fazer essa transmissão
Do da Congresso. conferência, do Congresso. Foi maravilhoso. Ele é Então, excelente. um beijo, um abraço no teu coração, irmão. Tamo junto. O cara sem vaidade não me levou no podcast que tem lá embaixo, Não, na ele é garagem. querido. Me levou, me mostrou tudo. Ele falou, então eu tô indo embora, é isso aqui, ó. Se tiver dúvida. Cara, o cara deixou a gente tomar conta mesmo dos equipamentos Eu lá. nunca fui nesse De estúdio família, de do família. podcast da igreja, sabia? Nunca Eu fui já, lá. obrigada. Não, agora Família você de tenta o família. nosso aqui, esquece aí. Alguns Agora é tipo tudo privilegiados que você consegue daqui pra podem frente, você não consegue experimentar coisa mais É, simples. né? Tô brincando, lá é maravilhoso. Não, é porque é muito novo mesmo. É Faz novo. pouco E tempo ficou que vocês bonito estiveram lá. demais. Faz o ano passado, finalzinho do Que ano legal. passado, né? Novembro. Tá bom. Foi. Mas a igreja lá, realmente, eu lembro quando eu fui, faz mais de 20 anos que eu tive lá na igreja. Tá. E já era uma igreja, assim, que a gente... Então, realmente- a época que você falou 20 anos, de acho que 2004, Sim, 2005, a gente ainda usava o salão como templo. Ou você já conheceu o templo novo, Tempo grande? novo, você conheceu? Ah, Ele eu foi acho inaugurado que em 2006. eu acho que essa época tava bem recente. Tava acho que recente é, o templo novo. O galeria e templo tal, novo né? é... com galeria. Belíssimo. Bem preparado. E Júlio, voltando para essa experiência, o que de fato você sentiu que mudou, assim? Além de você ter se sentido incomodado por conta da palavra, mas com relação à postura sua e do grupo. Eu acho que é muito esse senso de responsabilidade, né? De entregar para a igreja, entregar em serviço aquilo que o Senhor confia a nós, né? Através do talento, através de habilidade. Então isso mudou muito, virou uma chave na minha cabeça mesmo. Escuta, eu tô te dando isso, e você tá guardando, você tá retendo, você tá entregando ali gotas de um frasco que eu quero inteiro para mim, né? E aí, a partir disso, aí até me arrepio de falar, porque é um presente que Deus nos dá, e isso tem que ser serviço para a igreja, né? E a partir disso, a gente se reuniu. Eu lembro que o evento foi num fim de semana, e aí, voltando de lá, eu falei, Thaís, falei pra minha esposa, né, que na época era minha namorada, falei, Thaís, nós precisamos fazer um negócio urgente, e tá pronto, a gente tem a galera, e a gente nomeou as pessoas ali, e normalmente, quando você vai fazer reunião em igreja, né, você conta com uma galera, nem todo mundo consegue, né, Sim, conciliar as agendas. Eu lembro que voltei pra Limeira, eu falei, gente, quarta-feira eu preciso ver vocês na igreja. Mas e vocês do grupo? Quantos estavam ali? Você estava ali, né, Grace? Só você? Você e a do Do Thaís. grupo aqui em Rio Preto, só Grace e o João Vitor, né? Não, o João não foi. O João não Foi por isso que veio, eu fui no tá bom. E a sua esposa, E a que minha não esposa, era sua esposa. não era né? minha esposa, era minha namorada. A gente tava com os pais da minha esposa. E aí a gente, voltando na quarta-feira, a gente falou, a gente nomeou, né? Eu falei, a gente vai ter a Grace, a gente vai ter a Thaís no violão, o João Vitor, que é meu cunhado, irmão da Thaís, no baixo, né? Que sempre foi baixista. Hoje ele não tá mais na banda, porque ele precisou focar mais nos estudos. Ele tava estudando em São Paulo na época. O Thales na guitarra e o Thiago na bateria. E aí, deu que todo mundo conseguiu estar na igreja, né? Assim, de um dia pro outro, gente, beleza, vamos se reunir. Nós nos Chegaram, reunimos. marcaram, na quarta-feira já reuniram. E aí eu falei, gente, nós vamos pra estúdio, nós precisamos gravar essas músicas, a gente precisa levar a sério isso que Deus nos confiou, né? E logo, assim, alguns dias depois a gente já tava com a primeira agenda, que foi na Igreja Presbiteriana Jardim Aeroporto, que é a igreja do Thiago Dan, Thiago. hoje, né? Inclusive a gente esteve lá no final do ano, foi no final do ano? Foi. Até foi uma grata surpresa quando a gente viu a Acho igreja que era lá aniversário na da agenda, igreja, aniversário né? da igreja, e a gente completando 10 anos, né? Poxa, Então a que Purpose lá em legal. 2015 e agora em 2025, 10 anos, eles falaram, não, a gente quer receber vocês porque isso é muito simbólico, né? A gente vê o quanto que o Senhor fez através da vida de vocês, aquilo que Ele confiou a vocês, vocês com fidelidade entregaram isso, então é muito bacana. Não sei se eu começar a falar muito, vocês vão me Imagina, parando, tá, fiquem gente? parando. Você também me Tá. ajuda, tá? E nessa agenda, então, já tinha, assim, música que foi despontando, que o pessoal já tomou, assim, com aquela música. O pessoal costuma falar no meio artístico, né? Música de trabalho, ou não? Nessa primeira agenda. nessa Já primeira tínhamos, a gente Já já tinha? tinha algumas músicas, a gente já tinha Grandioso Deus, né? Que é a música que a gente escutou no carro agora. Não, então, mas nessa época, a gente já, a Grandioso Deus já Vocês estava... tocavam com o pessoal. Não, já tinham Bombando. igrejas cantando Grandioso Deus na é. nossa região, ela só não estava gravada ainda. A gente já tinha ensaiado Nada Levarei, a gente já tinha ensaiado Oração, já estava rodando. É que né? Reluz foi o tema de um desses É, eventos que ele fez. Os eventos que a gente fazia, Reluz era uma das músicas tema. Tesouro também foi uma das músicas tema. Então, a gente acabou usando Então, essas mesmo- canções mesmo posteriormente. Antes de vocês saírem, começarem com uma agenda, essas músicas, algumas dessas músicas, as igrejas já tinham gostado, Já estavam tocando. Estavam tocando. já estavam reproduzindo. Isso que era muito legal, porque daí quando a gente foi pro estúdio e finalmente lançou essas canções, muita gente falou assim, era vocês, é de vocês, que legal. Então isso foi muito bacana, foi muito legal, porque realmente as pessoas reconhecendo, né,
a qualidade da música, enfim, é uma música que tava fazendo sentido pro pessoal mesmo, em cima daquilo que mostra nossos jovens lá vocês na estavam igreja... retendo mesmo, né? Cê tá Porque vocês entendendo? estavam tudo pronto ali, de certa sim, forma. verdade. Uma pergunta que, assim, é simples, mas como é que o nome, como é que chegou esse nome pra vocês? Quem descobriu isso? Porque a gente sabe, puro e simples, né? É a junção do Isso. começo e o fim de uma das palavras. Não é roxos, né? Não é roxos. Não. Pronto. Pronto. A gente gostava de puro e simples, né? Inclusive, quando a gente se reunia como banda, já sem nome, que era bandinha originalmente, né? Tem uma história disso também, né? Que a gente foi tocar num evento da minha sogra e veio um cara, fotografou a gente e falou, eu preciso colocar um nome na revista que eu vou publicar a banda, porque tá todo mundo falando que a banda é boa, não sei o que. Aí o meu cunhado vai ser Bandinha, porque não tem nome. E saiu lá essa revista guardada na casa da minha avó. Bandinha. Se apresentou na Na festa, noite e tal. nesta noite, vergonha. a ilustre Bandinha. Tipo assim, gente. É por isso que a gente às vezes brinca, né, de Bandinha. É a Tem uma melhor história bandinha do Brasil. por trás É. disso. Nem lembro a pergunta que você fez, desculpa. O nome. É o nome. O nome. Deus. A gente leu o livro do C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples, pra discutir como grupo e tal. A gente já fazia esse Que tipo é de... marcante, né? Pra quem Muito, vê, e fica assim, marcado. uma densidade e ao mesmo tempo uma simplicidade muito Uhum. grande. E aí a gente ficou puro e simples, e vai ser puro e simples, legal. Mas eu comecei, eu sou publicitário, né, sou formado em marketing, e aí eu comecei a achar muito comprido, puro e simples, né? Embora nome é nome, Sim. né, nome vira nome. E aí eu cortei a palavra, né? Então ficou pur de puro, place de simples. A gente queria mesmo cantar simplicidade e a pureza do evangelho através da Bíblia cantada. Isso foi se, né, concretizando à medida que os anos foram passando. E Mas é legal porque o Purpose virou uma palavra mais jovem, né? Os jovens Sim. já Ela se ficou- identificam, ela já ficou- perguntam o que é, a gente tem a oportunidade de contar. Mas É bem legal. isso veio depois da agenda, ou antes mesmo, quando vocês Antes. se reuniram? Na primeira a gente já foi como Purple, já. Já foram como corpo. É Todo que mundo depois assim, vocês já vieram... quem são esses? E deu trabalho, assim, imagina que, no geral, o pessoal fala, mas Purple, você teve que... É igual você Lógico. falar, explicar é uma É a mesma oportunidade, coisa, né? não mudou nada. Até É hoje. que agora- Até hoje tem mais conhecimento de quem somos. É. Mas já Mas chamaram aí- vocês de Americanizada, roxinho ou não? né? Esse aí que ficou Já, legal. Purple. já chamaram a É. gente de várias coisas. Tinha que Vamos ser lá pra Purple lista. Place. Vamos à lista. Né, não, Pampers, Pampers foi comigo. Poopers. Eu fui, mas deixa eu posso contar a história do Pampers. Uma amiga minha me convidou de Ribeirão Preto. Vem aqui em casa, por favor, você não vai ter agenda, vem aqui, porque é assim que funciona, né? Tá, eu vou. Quando eu cheguei, ela falou: eu esqueci que eu tinha um chá de bebê pra ir. Vai comigo? Eu falei, nossa, nem sei quem é. Ela, não, mas não tem problema, que na hora que a mãe vê que é você, ela vai surtar, porque ela ama Purples. Falei, nossa, vou de bico no negócio, beleza. Cheguei, a mãe toda... E aí, teve um alvorocinho ali, porque era pessoas da igreja. Beleza, fiquei na minha, quieta. Uma senhora que estava apresentando o chá ia fazer as brincadeiras e ela falou: e hoje nós temos a ilustre presença. Assim, não tô brincando. Da Gleice, não foi nem Grace, a Gleice da Pampers. Eu acho que porque era um chá de fralda. Ligou uma coisa com a outra, então... Eu achei adequadíssimo. Recheada. Não. Você ainda ajudou. A minha amiga, eu aqui e minha amiga embaixo da Um mesa monte de dando gente risada. trazendo hugs, ela trouxe Pampers. Podia patrocinar a gente. Legal. Purples. E minha avó fala Purples, né? Até hoje. Ah, é? E é legal, porque Purples é o que Quem é, não- né? quem não Cor tem de a sonoridade, Purples. Eu, quando eu lê, li né? a primeira vez, eu falei, ou é roxo ou é purples. Porque... E tá Que tudo pode ser. certo. Ixi. né? Ó, eu lembro de ter escutado, assim, o nome da banda, algumas vezes, algumas músicas de referência. Mas teve um DJP que eu tive com a galera lá, e aí, assim... Aqui em Presidente Prudente. Não, antes, lá No Mackenzie. no Mackenzie. Tá. E aí eu vi vocês cantando, tocando, falei, gente, o talento de vocês, assim... Foi legal? Foi muito bom, foi muito, Que mas legal. muito, assim, que eu fiquei espantado, falei assim, gente, que bênção. E a questão do estilo musical também, até a dúvida é assim, influências, se vocês tiveram, quem que mais norteou vocês nessa linha que vocês tomaram, assim, para
pra música? A gente tem a nossa afinidade como músicos, eu diria que a gente se encontra no pop, né? Na música pop, no sentido assim, a música popular Uhum. que tá tocando na rádio, a gente se identifica com ela e Popular, a gente acaba desdobrando de alguma forma artisticamente esse estilo de música. Então a Purpose é muito urbana, é música de rádio, e a gente quer transformar isso de alguma forma, comunicar com os jovens, mas também de uma forma saudável, cantando as escrituras, e principalmente de uma forma mais congregacional mesmo, né? Então muitas vezes as pessoas escutam sonoramente a Purpose e falam assim, mas isso pra igreja funciona? Eu garanto que funciona, né? A gente tem essa sonoridade mais pop, mas é uma coisa muito executável dentro da igreja. A gente tem visto isso. Então, isso é legal, porque a música em si, ela é muito pronta, ela é concebida de forma congregacional, né? A métrica da música, então num violãozinho ou no arranjo completo da música, ela tem funcionado. Agora, ministerialmente, a gente sempre cita os mesmos nomes, né? A gente sempre cita a Raquel. Raquel Novaes é uma grande mentora nossa hoje, mesmo de longe, caminha de perto, né? Acompanhando o ministério. Raquel e Marcelo têm um ministério muito sólido em igreja local, né? Eu não sei se vocês conhecem eles, né? Sim. Tiveram aqui já? Não. A Raquel veio agora, acho que foi uns 2 meses. Eles são maravilhosos. E são Eles pessoas foram embora? Alguma coisa assim? Eles estão indo embora para os Estados Unidos, agora em junho. Ela era de alguma igreja, da Ela é da presbiteriana. Comunidade da Graça, ela vem do contexto presbiteriano. Isso. Sim. Aí depois foi pra Santos, parece? Não. Eu tô Agora fazendo não sei confusão. dizer, eu E aí vou no agora Wikipedia. Ubatuba, né? Ubatuba. Hoje eles moram em Ubatuba, eles servem na Comunidade da Graça há mais de 20 anos já. E eles são... A gente olha muito pra postura deles com relação ao ministério, principalmente ministério local. E a leveza, né? São pessoas muito simples, muito sérias, muito honestas consigo mesmo e com as pessoas. A gente vê muita sinceridade no ministério deles. Sim. É uma coisa que a gente vê também no Azaf, que também executa o ministério local, assim, brilhantemente há tantos anos, né? O que mais? O Ademar. Baruque. São Esse pessoas pessoal que... já, vamos pensar que já tá há um tempo de estrada, né? Que tem músicas de igreja também. Sim. Dessas músicas, eu não sei se a gente pode, né, fazer aquela palhinha, tem jeito de ter uma música Podemos dessa fazer. aí? Dá pra fazer? Passa a viola aí. O que nós vamos cantar? De uma dessas músicas de influência antes, depois aí uma a das gente primeiras, uma das primeiras, assim, Júlio, que você acha que deles sim, ou deles. de- Você tá falando de outros artistas? eu pensei em uma dessas que talvez fosse aquela música assim que vocês, Tem várias, hein? né, que te que influenciaram. influenciaram, assim, que vocês têm que vocês Exato. gostam de cantar, e, assim, de outro. Tem palheta aí se precisar. E depois uma dessa de vocês, talvez do primeiro Primeiro álbum. Do Azaf, que a gente toca na música Família. Ah, não, mas uma música das antigas mesmo, Então, né? mas tem Acho o que ele- trechinho dele. Ah, tá. Você tá falando do... A gente gravou com a Azaf Borba em 2023 Aham. e a gente citou, né, na música Família, não sei se vocês já ouviram, a gente cita uma parte da... E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Essa é uma música que marca muito a nossa geração quando a gente era pequenininho, né? Junto com tantas outras, né? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Coinonia, né? Dos anos 80. E a gente era pequenininho aprendendo e às vezes só entendendo hoje o sentido verdadeiro dessas músicas, né? Muito maravilhoso. Isso me influenciou diretamente como compositor e nos influenciou muito como ministério de louvor mesmo, né? Esse chamado para conduzir a igreja em louvor, que é muito sólido pra gente, esse objetivo, né? A gente só sai de casa pra isso. E tem uma diferença grande, né?
com esse objetivo, né? Você conduzir a igreja em louvor e adoração. Todo o cuidado, o talento, tudo isso é muito precioso, né? Mas quando existe essa finalidade mesmo de levar a igreja em adoração, é realmente algo E é uma coisa que algo Deus ímpar. trabalha muito no nosso coração, esse senso de responsabilidade muito sólido, a ponto da gente também ter um pouco, até um certo desapego com a nossa própria playlist de músicas originais, porque o nosso interesse é que as pessoas cantem. Então, tem muita igreja que no meio do louvor a gente vai mudar toda a setlist, porque eu tô percebendo que tem muita gente que não conhece. E tá tudo certo, eu vim aqui pra conduzir as pessoas em louvor, né? Então, isso é muito mais importante pra nós do que aquilo que a gente eventualmente curta, faça e consiga performar, né? Que o Senhor nos deu como talento. Esse objetivo é mais importante, Nossa, né? isso aí é passar por cima de muita coisa, né? Pensando que na música, ainda mais você conseguindo ser reconhecido, as igrejas chamando, e você não ter essa obrigação de ter que tocar a sua música, porque essas pessoas não conhecem tudo. É lógico que a gente quer tocar as nossas músicas, né? A gente gosta de tocar aquilo que a gente faz, a gente ama o que a gente faz. Mas é isso, é um objetivo muito maior, né? Uhum. Esse propósito, quando a gente sai de casa, é muito claro para todos nós. É um grau de responsabilidade, talvez. Exatamente. E a nossa equipe é muito madura nesse aspecto. Em entender essa responsabilidade, essa posição, né? De servir, né? Muito mais do que a gente fazer o que a gente ama, porque eu escutei esses dias, né? Um pastor falando, o boi consegue comer enquanto ele tá arando a terra, ele consegue se alimentar também, mas é gostoso tocar, é legal tocar, e a gente gosta de fazer, mas mais importante do que isso é servir, é facilitar o louvor, né? É isso que a gente faz. Tem eu acho que foi um corte de podcast que eu achei interessante, me chamou a atenção você falando a respeito da responsabilidade também de educar por meio da música, né? E isso chama a atenção também, porque em alguns momentos da igreja, a igreja, posso dizer que sofreu, mas ainda sofre hoje, talvez não tanto. Hoje a gente tem algumas bandas que tem essa pegada, né? Essa noção, essa responsabilidade, e vocês também surgiram no meio dessa mesma linha, né? Com essa mesma preocupação, né? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido na prática, agora que eu tô à frente do Ministério de Música de uma igreja. Obrigado, mano. É entender como que o canto congregacional, além dele reforçar a nossa comunhão e a gente escutar a igreja, ele muito mais reforça verdades centrais do evangelho e a gente coloca a palavra na boca das pessoas quando a gente seleciona as músicas que elas vão cantar. Uhum. Por isso que é tão importante nós estarmos refugiados nas escrituras, né? Porque se a gente vai colocar a palavra na boca das pessoas, se a gente vai ensinar as pessoas, treinar as pessoas a orarem, de que outro lugar nós vamos buscar inspiração? É até interessante, né? Às vezes as pessoas vêm e falam, que legal, vocês cantam a Bíblia. Eu falo assim, mas eu só posso cantar isso, né? A gente pode até viver experiências específicas, né? A gente que é presbiteriano, a gente fica mais... enfim, Cuidadoso, a gente é né? cuidadoso com essas coisas, mas existem, essas experiências pessoais existem. Mas quando a gente fala do contexto coletivo da igreja, a gente só consegue buscar uma fonte de inspiração, que é a palavra de Deus. Então, cantar as escrituras não é uma virtude, é uma responsabilidade, obrigação, né? é uma obrigação, eu não falo nem que é uma obrigação, é uma forma da gente se proteger. Porque a gente não consegue revelar nada pra vocês, a gente consegue só buscar o que um dia foi revelado pra gente nas escrituras, na pessoa de Cristo Jesus, e passar pra frente, né? Isso ajuda a gente, educa a gente primeiro e depois educa as pessoas que estão cantando com a gente. Eu acho que já traz até um assunto que a gente falou aqui no começo, o teu ministério hoje, né? O teu trabalho paralelo aí a Purpose. Tá. Você falar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tô desde janeiro, né? Na equipe ministerial da Igreja Presbiteriana Metropolitana em Campinas, junto com o pastor Rodrigo Leitão, com o Paulo Won. É uma igreja nova, né? Ela acabou de ser organizada. Ela tem 3 anos ali de grupo base até o desenvolvimento e, enfim, a organização da igreja, que foi no começo do ano agora. E o meu trabalho ali é gerenciar, cuidar das equipes de louvor, trazer ali uma visão própria da Metropolitana Música, que é o que eles querem fazer ali. É uma igreja muito contemporânea, muito nova. São famílias, eles têm um paciente zero, que eles falam, né? Que é um jovem universitário, alguém que está ligado na cultura pop, alguém que está
ligado no que está acontecendo contemporaneamente. Então é um desafio muito diferente para mim. De certa forma tem uma identidade ali. Exatamente, que a gente tem que responder, né? Aquilo que os pastores estão trazendo, né, como conteúdo de púlpito, tanto na parte de educação e na parte do querigma mesmo, da programação, a gente vai responder isso em música. Então a gente está muito alinhado. Isso tem sido muito interessante, né? Embora eu trabalhe com o Ministério de Louvor desde muito pequeno, vamos lá, eu comecei tocando bateria com 11, 12 anos, então há mais de 20 anos a gente está fazendo isso, eu nunca estive à frente disso, então está sendo um desafio muito diferente para mim. Mas tem sido muito legal, porque a gente tem respaldo muito, muito próximo dos pastores, né? Para orientar, para trazer luz para esses desafios diferentes, e não é só na questão da música, não é só na questão artística, mas também gerenciar pessoas, né? E pela Cuidar providência de pessoas. de Deus, hoje vocês têm, de certa forma, um reconhecimento, né? Isso ajuda vocês... o reconhecimento e bagagem, eu acho também, né? A gente tem 10 anos aí como ministério itinerante, 20 anos dentro da igreja, então a gente consegue... nas situações, calma, já estive nesse lugar, eu já sei o que fazer, eu já errei nisso, eu consigo acertar agora, entendeu? E essa capacitação sua, assim, que a gente percebe nas letras, no cuidado bíblico, foi algo que foi adquirido na caminhada cristã? Você tem, assim, passou por algum seminário, curso, você teve essa... Eu acho que eu sempre gostei de manipular e fazer ali, manipular as palavras para criar canções. Eu tinha fazer um estudo, uma exegese ali, alguma coisa desse tipo. Né? Não, mas mesmo pequenininho, eu tinha um gravador quando eu era criança e eu inventava músicas. Tem gravado isso, se procurar a fita lá em casa, nem sei se dá pra ouvir fita mais, mas enfim. Eu falava, eu vou inventar uma música agora, Jesus, digitalizar isso aí. Sei que lá, e pequenininho eu escutava as músicas gospel, né, e eu vou fazer as minhas também, né. Então com 11, 12 anos eu já comecei a criar algumas coisas. Com o passar do tempo e dentro de uma igreja presbiteriana que é muito dada a essa questão da teologia, da Bíblia, essa cobrança de pastores próximos, Jonas Uski, nosso pastor, até 2021, sempre foi cobrado muito isso da gente, né? Então, essa responsabilidade de cantar a Bíblia sempre veio de muito cedo. Em 2017, se não me engano, eu conheci o Baruch, que eu conheci o Baruch por causa do Neto, que é um grande amigo meu, padrinho de casamento. O Neto é sobrinho do Baruch. E na época o Neto estava produzindo o material dele, e eu conheci o Baruch nesse meio de frequentar a casa dele e tal. E o Baruch, de uma forma muito curiosa, ele já conhecia Purpose por causa das presbiterianas que ele acabava visitando, né? E ele, eventualmente, começou a produzir o nosso disco, né? A gente se aproximou, se identificou ali, e ele falou, não, vamos fazer um projeto legal para vocês. Foi um grande mentor também. E nessa época ele estava estudando no Servo de Cristo, Seminário Teológico Servo de Cristo, no Vila Mariana, em São Paulo. E ele me levou em algumas aulas, vamos comigo, vou ter aula hoje e tal, terminando a produção, vamos lá pra aula. Eu fui com ele. E eu me apaixonei pela casa, é um lugar de pessoas muito piedosas, não sei se você conhece o Ziel Machado, o Jonas Madureira, são todos, né, ali da casa, e conheci o Paulo On nessa época também, que foi meu professor. Grace foi comigo em umas aulas também, né? Assisti. E ali eu percebi, não, eu preciso me revestir melhor das escrituras, né? Fui fazer uma pós-graduação em liderança bíblica e teologia. Até hoje não recebi nenhum chamado pastoral, não me entendo como pastor, né? Pelo menos até o momento. Mas eu percebi essa necessidade de me aprofundar, né? Principalmente porque com a Purpose, né? Acaba muito... Júlio, você vai... Normalmente as presbiterianas não fazem isso, né? Eles fazem isso muito planejadamente. Mas muita igreja eu chegava, você que vai pregar hoje, tá? Então virava uma coisa assim, nossa, eu vou assumir púlpitos para jovem, né? Que são tão vulneráveis, tão sedentos de referência, a gente precisa oferecer coisa sólida. Então, no seminário eu comecei a me aprofundar bem mais, né, do que eu já tinha nas escolas bíblicas dominicais na igreja. E aí muita composição saiu de aula, né? Até hoje, né? Eu tive o Luiz Fernando, que foi professor nosso. Tá. Lá de... Falecido, né? Falecido. Luiz Fernando era professor. Foi professor no Servo. Tá bom. Conheci Legal. Deve ter conhecido, uma pessoa muito piedosa, realmente. E então isso tudo a gente percebe, né? Que isso acaba sendo comunicado nas letras, nas músicas. Graças a Deus, pastor. Você disse o Rodrigo Leitão, que é do Paletó e Bermuda. É ele? Ele é?
Eu não Não é, sei. é ele mesmo? É, ele mesmo? é Ele ele é em Campinas, não é em São Paulo? Ele tá em Campinas. Campinas. É. É. Eles fizeram essa plantação da igreja ali, que é perto do shopping, né? Ali do Dom Exatamente. Pedro, ali Nós naquela estamos região. estrategicamente localizados. Falando nisso, reverendo, perto nós do ficamos de aeroporto. combinar com ele, de fazer uma parceria lá no... Né, O Fazer encontro uma da à distância. reformada. A gente Ele fazer não fala uma meio. distância. Mas gente boa demais. Um abraço aí, Rodrigão. Eu Tamo peguei junto. a boquinha é assim mesmo. Da É, reforma. inclusive é uma Assim. referência também de comunicação, Ele né? Uma é, pessoa ele é um que cara... da diferenciado. área jornalística, também fez jornalismo. acho que Isso, é um tudo grande conhecimento, comunicador. E a Grace também teve essa experiência de estudar um pouco mais na teologia ou não? Não, mas eu vou fazer. É. Tem uns cursos aí que eu tô vendo. Eu tenho muitas amigas que estudam muito também, fazem alguns seminários, né? E daí elas passam para mim. Eu tô me programando para fazer. Mas acho muito legal. Quando eu acompanhei, eu pude acompanhar em algumas aulas, uns 3, 4 aulas. É muito interessante. E é necessário, na real, né? A gente precisa ter cada vez mais esse aprofundamento e acompanhamento, né? Senão não dá certo andar sozinho, não. Você comentou até o Baruch, que teve esse papel na parte de produção, mas creio que também até os toques Com também. certeza. Ele também vem dessa parte mais de produção, depois que ele né, se me fala a memória, ele teve de fazer parte Ele teve por trás, né? É. Ele trabalhou com Ademar algumas vezes, ele produziu algumas Parece que eu já pessoas vi e alguns depois ele vídeos começou... dele novinho, assim, meio de fundo e eu tal. sempre lembro do Ademar porque é o Comunhão e Adoração, o disco que ele gravou no teatro. É lá mesmo que os aparece backs ele. os back era um dos ele. back, Se não me engano, é ele, a Raquel tá lá, Verdade, que depois a Raquel. Raquel canta uma música com o Ademar, que a Raquel Baruch. caminhou com ele. E tem a Daniela Araújo também, acho, nesse back nesse aí, aí? se não me engano. Eu acho Verdade. que sim. Agora você esse falou back. que eu lembrei da onde que eu Fraquinho, né? puxei. O Fraquinho. pessoal cantando e ele levando É. o pessoal fazendo um back ali, o Paulo Não, Baruch bem o novinho. Baruch é um cara estupidamente talentoso, visionário, assim. Uhum. E, E a também quest- é uma pessoa muito simples. E a questão com da certeza. música, Júlia, assim, tudo é dom ou vocês estudaram alguma coisa assim especificamente? A gente brinca disso, né? Que o nosso trabalho é 5% de inspiração, 95% de transpiração. Tudo a gente consegue desenvolver, né? Se a gente tem vontade, disposição e logicamente que talento, a gente, né, tem muita coisa que a gente tem dentro da gente, o Senhor nos habilita a fazer, mas é muito trabalho. Então o que a gente faz hoje, que a gente eventualmente vocês vejam qualidade, a gente ficou muitos anos praticando, Trabalhando. né? Então às vezes o pessoal vê a gente no palco e fala assim, nossa, é muito legal, vocês tocam muito. Tipo, a gente faz isso, é o nosso trabalho, né? Sim. E a gente praticou muito tempo, né? Então o Senhor nos dá essa oportunidade de desenvolver mesmo, mas eu não sei se eu respondo sua pergunta, Sim. né? Tem uma parte E de assim, inspiração, sim. E você toca, assim, eu lembro de você Toco tocando teclado. teclado ali. Eu não lembro de se foi tocando violão, por exemplo, lá no evento da. Vocês do perceberam que eu não Mackenzie. toco violão, né, gente? É uma... Então, Foi bem cê- demais. É uma- se você não toca e Eu falo que eu toco também. Toca desse Agora eu não sei jeito, mais. A Grace toca melhor que eu, que ela não quis tocar. Ó, É. falando Vamos- de Não sei de onde feat que ele com tirou. outras bandas, né, desse cenário gospel que a gente vive, da presbiteriana, a gente já viu com várias, né? Igual a Suilô, nós amamos, Suilô é demais, Maravilhosas. né? O Gravamos Projeto com Sola. elas. Gravamos com ele também. Isso é que a gente vê ali no álbum de vocês, no álbum deles, alguma coisa assim. Mas quem você gostaria de gravar que ainda não gravou? A gente falou muito de Ademar, já fez alguma coisa com ele? Ainda não fizemos com a Ademar. Logicamente que a gente queria gravar com todos esses Highlanders do Brasil. o Azaf já gravou. Azaf, sim. Sim, senhor. Nosso amigo. Eu descobri que o Azaf gostava da Purples. Eu descobri. O filho dele me escreveu no Twitter e falou, nossa, você é da Purples? Meu pai adora vocês. Eu falei, eu também adoro seu pai. Vamos gravar junto. Eu não sei se você tá esperando que eu fale alguma pessoa mais antiga, Não, mas eu sou muito fã de uma moça chamada Ana Heloísa. Já ouviram falar da Ana Heloísa? Já ouviu falar, Grace? Queridíssima. A gente teve Eu com não ela sei se é a mesma, algumas né? vezes. É uma Conversei com ela uma hoje, no artista caso. do candeeiro. E Ah, sim, tá, isso a mesmo. Ana Heloísa, ela é uma psicóloga e ela tem uma abordagem, ela é compositora e ela traz uma abordagem muito bíblica, mas também muito voltada para o comportamento, para o emocional. Então, a discografia da Ana Heloísa, Maravilhoso. ela é muito segura nas escrituras, mas também muito próxima do osso, né? Muito próxima do coração, assim. Então, você escutar
A Ana Heloísa é um negócio absurdo A e uma profundidade, voz letras. diferente, assim, uma voz que abraça, assim. Então é uma pessoa que a gente sempre fala de poder gravar junto com ela. Eu gosto muito, sou muito fã do Pastor Fabiano, da Vineyard. Não sei se vocês conhecem. Bom, a Vineyard Da vocês com Vineyard, certeza sim. conhecem. O cara que canta o Quebrantado, o Senhor Te Quero, é o Pastor Fabiano. É um cara que a gente também gostaria de fazer uma parceria algum dia. É um cara que é uma referência, né? Sugira. Nossa, esse daí, eu te passei o WhatsApp dele, que eu consegui com todo custo Uia. com ele mesmo. Paulo do Logos. Paulo César Ah, do com Logos. certeza. Estivemos com eles em Nossa, Campinas. eu fico imaginando, tipo assim, a pegada de Queridíssimo. vocês e a pegada dele um pouco mais, meio Erasmo Carne, né? Tá. Um negócio mais... Mas assim, imagina que legal que seria esse Não, feat com vocês. queridíssimo. Não, ia ser muito massa. Ia ser Então muito tá legal. bom, então chama ele lá que vai dar certo. Pra gente não ficar assim na vontade ou assim nessa expectativa, até o pessoal que tá ali acompanhando aqui, né, nos bastidores, tem como sair uma música desse primeiro álbum? A gente ia fazer aquela hora, tá aqui, ó. Ai, tô lascado. A gente pode fazer uma do primeiro álbum e uma mais E uma mais recente, mais tá recente. O pessoal vai ter, a gente vai transmitir, né, o evento do aniversário, vai ter, né? Vai ter Vai transmissão. Vai. Então o pessoal vai poder acompanhar mais vocês também no nosso canal do YouTube, do evento, né, que vocês vão estar ali conduzindo, mas já serve aí pra gente poder agora ter... Tem alguma que assim, que é bem novinha, Júlio, que tipo assim, ainda vocês estão trabalhando, que tá aguardada. Esteja presente. Hoje à noite vocês vão escutar coisa nova. Ah, é? A gente tá no processo. processo. Que dia que vai sair esse podcast aqui? Cara, A gente já, falou né? que era ao vivo no começo, gente, é ao vivo, tá? Mas Vai assim, sair quem ao vivo, vai sair ao estiver vivo. escutando o podcast vai saber que a Purpose está em produção. Nós estamos com um álbum novo pra sair, se Deus quiser, agora no mês de maio, entre maio e junho, né? Então esse álbum a gente tá produzindo ele literalmente na surdina, a gente não tá contando nada, postando nada, porque a gente quer presentear as pessoas com... informação privilegiada aqui, né? Exato, e por conta dos 10 anos, né, da Purpose, a gente planejou tanta coisa, vamos fazer um não sei o que, vamos trazer um álbum, 10 músicas diferentes, novas, inéditas, né, então é isso que a gente vai presentear as pessoas esse ano, então tem muita música nova. Nesse ano já tem data, sim, Data mês? não, a gente tá em produção, nós vamos pro estúdio semana que vem, pra gravar as vozes, mas a produção já tá rolando. E será o álbum de número? Esse vai ser o nosso, se você considerar Calvário um álbum, vai ser o nosso quinto álbum. Quinto álbum. Mas a gente tá considerando o quarto, né? Porque Calvário, ele foi um EP de Páscoa, né? Porque depois algumas faixas de Calvário entraram em palavra. Então a gente tem o Puro e Simples, 2016. Nada Além de um Instrumento, 2019. Que foi o álbum que o Baruch produziu. Que tem Raquel Novaes, tem o próprio Baruch cantando. Depois o Palavra, em 2023. Que tem o Projeto Sola, tem a Suilô, tem o Azaf. Enfim, cada álbum tem a sua história aí. E esse próximo aí, ele chama... Entendi. Surpresa. Bem legal. Vamos cantar? Definitivamente do primeiro álbum a gente pensa em Grandioso Deus, né? Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, rei meu. Perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim. Que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, bem mais de ti. Benção demais. Cara, vocês não sacam como que é gostoso ouvir, assim. Pensei que essas você ia falar que é... letras. Não, e essa letra, Quão assim, bom ela é é tá de uma nesse profundidade momento. que faz uma distinção de fato, né? Do que, Legal. como nós devemos caminhar. É benção. É muito legal, né? Eu lembro, né, da época de compor Grandioso Deus, que a gente estava estudando esse texto de João 3,30, né? Convém que ele cresça, todo aquele contexto, né, de João Batista ser indagado ali, né? Mas ele tá fazendo coisas maiores que você, né? E aí ele aponta, né? Ó, nós vamos apontar sempre para ele, né? Convém que ele seja glorificado, seja reconhecido. Sou só um instrumento, né? Então é muito legal. E acaba sendo, todo momento, uma mensagem que a gente precisa. Precisa. Todo momento a gente precisa Lembra. ser lembrado disso. Então, é uma música, assim, que é bênção. E do primeiro disco também a gente consegue pensar em oração, né?
Não sei se... Sim. Ou a gente deixa essa pro final. Fica à É que vontade. o Eduardo já tá chorando. Não, Não é sei que se é a de gente tá canseira. assim. Não, é que vocês tocam e acaba tocando a gente também, assim, a gente fica emocionado. A gente tá preocupado com o horário de vocês, Não, assim. tão tranquilo. e, Já já a gente... não sei, talvez E uma você dessa... Você falou uma nova. das mais novas. Tem uma canção que a gente já tem trabalhado, né? Que é A Pouco. O nome da música é Pouco. É a música de... É o nosso... É o nosso tratado de 10 anos da Purples, né? Eu vou fazer um trechinho aqui pra... É muito privilégio, gente. O Brasil não escutou essa música ainda. A Igreja Presbiteriana do Brasil. A música fala assim, ó. É pouco, tudo que posso oferecer ainda é pouco. Ainda assim recebes e usas do meu pouco, pois tua obra nunca dependeu de mim. É pouco, pãezinhos e peixinhos parecem tão pouco, mas teu poder e teus propósitos tão longos. É tua obra e a glória não vais dividir. Jesus, a minha vida toda é pouco. É por aí, a música vai falar sobre isso, né? Sobre essa Linda constante insuficiência diante da grandeza de Deus e da glória que ele já tem, né? A gente não precisa entregar uma coisa que o Senhor já tem, mas ele quer da gente esses pãezinhos e peixinhos, eles tão pouco E que a é gente sempre tem. um privilégio nosso, né? É de fazer nosso, parte disso. exatamente, pastor. Como a gente falou, assim, a gente fica preocupado. Tem muito difícil, que ninguém vai saber a letra. Cantamos. Música Essa de daí- Natal. Essa daí eu vou falar no Natal. Eu falei, rapaz, e agora? Qual Vocês música eu vou tocar gostaram? no Natal? Aqui, ó, Grace. Você esqueceu de falar das músicas de Natal. É verdade, eu amo a música. Cantamos glória. Não peguei folha. Cantamos glória. Cantamos glória. Glória nas alturas, grandes coisas fez por nós o Rei. Paz na terra veio a nós o Rei. Amém. Música de Natal, cara. Eu sou apaixonado pelo Natal e pela A gente fica história, né? sensível, e aí essas letras, elas vão fundo na gente. Eita! Fica mais pra cá. Tá chovendo? Tá chovendo? Era chuva isso? Só não é Vai pra trás, senão vai pegar você. É batismo por aspersão. Tá chovendo lá fora e pingou. nova Modalidade. Ó, estamos encaminhando já pro fim, mas Boa. são momentos aqui dentro do estúdio que a gente Chuvas de presenciou. bênçãos. vai, puxa. São momentos que a gente presencia dentro do estúdio que para nós, assim, é incomum, né? Vocês estarem Legal. aqui, trazer a palavra de Deus nessa forma cantada. Então, muito obrigado. É muito legal vocês estarem aqui. Esse momento vai ficar na história do Calvinamente, tenho Alegria, certeza é disso. o que nós sabemos fazer, né, Com Grace? certeza vai ficar na história do Calvinamente. Viu? Até- Tomou um banho aqui, ó. Banho. Mas tá parando, gente. Então, um abraço pra você que subiu no telhado aí pra arrumar alguma coisa de ar-condicionado, não lembro. Mas foi essa semana passada. Mas agora tá aqui, ó, o trabalho todo feito. Tá Mas foi ótimo. por aspersão. Né? Pelo menos você Versão. não entrou na piscina. É. Mas, Júlio, a gente agradece Que muito a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, né? Eu lembro a minha filha que tá ali, a Duda, ela pediu pra ir lá pra... Como é que chama, o Robson? Presidente Pra Prudente lá, que a gente pra foi. Vocês estavam presidente. lá também? Não, ela foi, Foi as duas, né? as três, três. tal. É. E aí eu voltei, ela voltou, né? E eu falei, e aí, filha, gostou? Ela falou, ai, pai, eles são... Ela, tudo que é bom demais, ela falou, eles são uns lindos, Ah, né? Minha mãe E- também fala isso a de minha mim. avó também. Ó.
E aí o que chamou muita atenção é a questão do carinho que vocês têm com eles, com a igreja, né? E a gente vê justamente isso, que faz a diferença, né, reverendo? Sim, essa simplicidade mesmo, que inclusive está no nome, a gente pode sentir isso de verdade na vida de vocês. Não, mas Então, isso também é reflexo do que ele se propõe a fazer com que... Isso, eu ia falar isso, que na verdade, assim, o nosso ministério, que Deus nos confiou, eu acho que vai muito além da música, né? A música é o que a gente gosta, curte fazer, é o que o Senhor nos deu de habilidade, de talento, a gente desenvolveu isso. Mas quando a gente tá nas igrejas das pessoas, as pessoas querem nos conhecer, querem trocar com a gente, as pessoas nos acompanham. Então a gente já chega nas igrejas com um coração muito grato, porque a gente só tá ali porque as pessoas nos deram essa oportunidade, abriram as portas. E eu acho que isso também vem muito de casa. Porque toda a Purpose é muito família. A gente não quando as pessoas falam, eles são uns lindos, eles são diferentes. A gente é educado, normal, tá bom? Uhum. Então, aí eu fico... A gente fica meio bolado, né? Porque, eles são gente como a gente. Não, a gente é só educado. Na nossa casa, a gente dá bom dia, a gente sorri, a gente agradece, né? E eu acho que a gente se acostumou a não ter isso. Por isso que a gente fica impressionado quando as pessoas são... Mas isso aí é um Entendeu? dever do ser humano. É o mundo contemporâneo hoje, o individualismo. Teria que ser o normal. Teria que ser o normal. Então, e a gente fica assim, mas tem alguns detalhes, sim, Júlio. Ó, tem eu lembro que, assim, acho que em casa também, a Rebeca, que, né, de início gostava, minha filha, acho que ela tava no DJP, aquela vez você tava aqui. E aí a gente... Isso, no Mackenzie, já faz alguns anos, acho que uns 3 anos, talvez. Eu acho que foi em 2022. Acho que a Thaís estava grávida. Eu lembro que ela tocou nessa... A Thaís estava com a gente, então ela estava gravidíssima. E aí, ela quis ir. Eu lembro de um vídeo dela ensinando, vocês dois gravando, ensinando o solinho da música. Eu falei assim, gente, esses caras são muito tranquilos, muito abertos. Exato. Acho que eles dirigem o nosso carro, né? Eu acho que essa honestidade é muito bacana, assim, mas, de novo, isso vem da nossa casa, né? Ser muito honesto com o que a gente o que a gente sabe fazer, o que a gente não sabe. Né? E a gente tá aqui para servir. O Senhor nos chamou para isso. Não poderia ser diferente se eu falo de um Jesus que fala sobre aprendei de mim que sou manso e humilde. Como que eu posso ser diferente disso? Se eu tô cantando a própria palavra dele. Então não tem como, né? Não dá pra ser hipócrita. A gente erra, tá? Ninguém é santo aqui. Fale por você, querido. Maravilhoso. Não, a gente é feio. Mas é isso. Confissão de pecado. Mas é isso que o reverendo Robson fala, né? Uma coisa é na teoria, a gente pode ver na prática, assim. Graças a Deus pela vida de vocês, porque graças a Deus realmente. Mesmo. Eu acho que a gente caminhando para um encerramento, por conta do horário, uma das coisas que até a gente conversou foi esse start, essa questão de responsabilidade com a música, com aquilo que faz, com a composição. Não sei se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está acompanhando, né, que talvez tenha um dom, né, que está dentro da gaveta, alguma coisa nesse sentido, né? Chegou a hora de passar isso aí. E aí você deixar uma mensagem, Júlio, também, Grace, se quiser falar. Acho que... O que a gente tem aprendido, né, como que a gente tem que ter esse senso de responsabilidade com aquilo que o Senhor nos confiou. Comecei falando isso. E eu acho que é muito sério, né? Nessa data aqui, nessa cidade, eu me senti muito envergonhado diante de Deus, de ter um talento, de ter uma habilidade e não entregar isso em serviço para a igreja. O Senhor quer nos usar. O Senhor não precisa de nós, mas Ele quer nos trazer para perto, Ele quer nos fazer parte da obra dele. E se a gente não participar, vai ter outras pessoas, Ele vai fazer as pedras cantarem e enfim, vai concluir a obra dele com sucesso independente de nós, mas a gente quer participar. Então eu tô falando com aquela pessoa ali, é isso? Participa, o Senhor quer ter você perto, né? Isso é privilégio para nós, a gente desde aqui, né, já viveu o que o Senhor tem para nós. Enfim, não deixa para chegar num lugar e você se sentir envergonhado do jeito que eu me senti alguns anos atrás. E se o Senhor te chama para isso, na verdade a gente tem que ser o tempo todo, em todo lugar, mas em lugares talvez de mais evidência, não sei, que você também se permita diante de Deus primeiro, perguntar para Ele e questioná-lo, porque eu nunca me esqueço de quando meu pai falava, porque convite vem de todo lugar, quando você tem alguma coisa que é mais latente, né, mais destacado, forte, assim. Isso.
E aí meu pai falou, você já orou pra perguntar se realmente é isso mesmo que Deus quer? Porque às vezes a gente também toma decisões em lugares diferentes. Eu acho que isso até o Júlio pode saber, que ele vai fazer a separação de pessoas pra cantar lá. É difícil, porque tem muita gente que quer às vezes participar de algo que não tem especificamente o que você quer fazer. Você quer cantar, só que você não canta. Então, ore muito, pergunte. Eu nunca me esqueço quando foi a primeira vez que isso veio à minha mente, de lembrar meu pai me questionando disso. Quando eu tinha 12 anos, 11 para 12, e o Marcão veio e falou, você quer cantar na equipe de louvor da igreja? E era só adulto que cantava. E eu tinha 11 para 12. Nossa, eu era muito fã da Grace nessa época. Eu sou um pouco mais novo que ela, e eu via ela e falei, mano, ela é tão novinha. E ela é a superstar, e ela cantava muito já na igreja. Gente, todos adultos, e ela lá, pirralha. Daí eu me lembro de falar, não, Senhor, então o Senhor me quer aqui mesmo? Então que o Senhor me prepare para isso. Me quebra mesmo. Me lembro dessa palavra, para que eu possa ser usada para o Senhor. Porque não é só coisa bonita que a gente vê aqui, mas você precisa ser quebrado, meu filho, para poder... Imagina a questão de ego, tudo isso tem muita coisa. Tem que ser trabalhado, né? E ministério é muito mais custo do que ganho. E é isso que Jesus, na própria pele, sofreu, né? Caminhando, obedecendo, foi levado para a cruz. Então, ministério custa mesmo. Ele vai custar seu tempo, seu ego, seu dinheiro, o tempo com a família. Vai custar tudo isso, exatamente. Entendeu? Então, só tendo o propósito muito claro no coração que a gente sai de casa. Né? E isso é o que e aí isso gera gratidão em nós, né? De saber que nós estamos trabalhando pro reino, respondendo a um chamado, enfim, é maravilhoso. Isso de um tempo pra cá eu percebi que é um preenchimento do Espírito Santo de Deus, né? Na nossa vida, a gente quando faz alguma coisa assim, a gente se sente totalmente preenchido, e aí aquele vazio que você deixou de fazer alguma coisa pela família ou por alguma coisa pessoal, isso fica muito pequeno. Com certeza. É uma lógica diferente, né? Porque ao mesmo tempo tem todo esse custo, que na verdade é um privilégio, vale muito a pena, né? Então é sempre aquele estímulo, aquele convite para quem está ali, de repente, pensando, ter esse cuidado, se colocar diante de Deus para identificar se não é simplesmente o ego, alguma coisa assim desejo, da carne, de querer, mas se realmente é Deus que está conduzindo, mas vale a pena, né? Deus abençoe. A sua vida, ela vai cantar mesmo quando a música não tocar. Quando tá tocando. Então e vale muito a pena. E qualquer trabalho, né? Acho que tudo isso, todo trabalho que é dedicado a Deus, ele precisa passar por isso, né? Por essa preocupação. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Você já ia falar isso? Não, eu já ia falar pro Eduardo orar. Né? Não, mas a gente tem essa oportunidade agora de oração, não é? E tem uma música deles que chama Oração. Aproveitar esse momento, a gente fazer esse momento de oração, e o Eduardo já finaliza, acabou, já faz só um trechinho. Pronto. Eu sou o cara da música, eu gosto demais, e aí eu não vou perder essas oportunidades. Depois eu não vou conseguir orar, vocês não reclamam. Você não chora, ora só não chorar. Não me ajuda também. Com emoção. Então, vocês desde já me perdoem pelo violão mal tocado. Imagina. Não é meu instrumento. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Pai Santo, louvado seja o teu nome, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui juntos, ó Deus, falando acerca das coisas do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Júlio, pela vida da Grace, ó Deus, por essa banda que tem compartilhado da tua palavra, Senhor, tem abençoado tantas pessoas, ó Deus. Verdade, muito obrigado, Pai. Obrigado. Hoje que eles estarão conosco na igreja, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor os revista, que o Senhor os dê sabedoria em todo o tempo, ó Pai.
que eles possam lembrar desse ministério de conduzir o teu povo a louvor e adoração do teu nome, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, abençoe esse podcast, abençoe as nossas vidas. Porque reconhecemos, ó Deus, que nada somos e que dependemos do Senhor, ó Pai. Verdade, Pai. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Pessoal, mais uma vez, assim, de verdade, Obrigado. muito obrigado. Que Deus abençoe, como a gente já orou. E você também que nos acompanhou, Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Grande abraço. Fique com Deus.